Como a Igreja Católica vê a relação entre a fé e a razão? Olha, a Igreja vê com muita alegria, com muita satisfação a fé e a razão. Não é? Eu até aproveito para mostrar um livro aqui que eu escrevi, Ciência e Fé em Harmonia. Esse livro aqui é exatamente a união da fé com a razão. Eu tive a felicidade na minha vida de poder trabalhar muito com essas duas coisas. Né? Eu fiz doutorado em física, né? Depois eu fiz pós-doutorado aqui na Unesp, em Guaratinguetá, em física. Estudei 3 anos no ITA, depois aqui na Unesp. E quando eu fazia doutorado, eu tinha 28 anos de idade, eu fui fazer teologia. Então eu tive a graça de Deus de unir a fé com a razão. E por que eu fui fazer teologia? Porque eu comecei a estudar a teoria geral da relatividade de Einstein, no ITA. E a minha tese de doutorado era lá nas estrelas, né? A influência de um campo magnético na presença de uma explosão de uma supernova. Uma coisa bem complicada. E eu comecei a pensar, meu Deus do céu, por que o senhor criou tudo isso? O que significa tudo isso? Eu falei, só tem um jeito. Eu tenho que mergulhar na teologia. É claro que eu já tinha fé, eu sou de uma família que já nasci católico, mas foi excelente para mim. Por isso que eu estou aqui fazendo esses programas do Norte, porque eu fui mergulhar na teologia. E por isso que eu escrevi esse livro, Ciência e Fé em Harmonia. A Igreja, meus irmãos, é uma das instituições que mais estudou na face da Terra. Estudou o que eu falo, é matemática, física, química, direito, medicina. Basta você, eu estou fazendo uma série de programas na Escola da Fé, em que eu mostro centenas de padres cientistas desde o ano 1000. Homens que descobriram coisas fantásticas, monges, padres. O primeiro observatório espacial do mundo é de 1500 e pouco, que quem fundou foi a Igreja Católica. Na Idade Média, 1200, 1300, onde é que eram os observatórios espaciais? Eram as basílicas antigas da igreja, que a luz entrava pelos vitrais lá em cima, e embaixo havia uns dispositivos em que os monges estudavam a posição da estrela, tal, não sei o que, do sol. Então a igreja, olha, basta dizer a vocês o seguinte: quem fundou as universidades no mundo foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Ano 1100, a Universidade de Bolonha, na Itália. 1200, a Sorbonne de Paris, a maior universidade de Paris. Por que chama Sorbonne? Porque quem criou foi o padre Robert Sorbonne, por isso que chama Sorbonne. Montpellier, na França. Oxford, na Inglaterra. Cambridge, na Inglaterra. Coimbra, Portugal. Salamanca, na Espanha. Todas as universidades que surgiram na Europa a partir de 1100, 1200 até... Quem fundou? A Igreja Católica. Aí existe alguém que não é capaz de dizer o seguinte: não, porque a Idade Média foi obscurantista, porque a igreja não estudou. Vai mentir assim lá em outro lugar. Ou é ignorância histórica ou é má fé. Não tem... Eu acabei de dizer a vocês aqui, eu já disse numa outra pergunta, que quem descobriu a origem do universo foi um padre da igreja que é doutor em astrofísica. Padre George Lemaître, belga, que é... E uma coisa interessantíssima, né? Quando ele descobriu a questão, porque houve um cientista americano, Dr. Howell, que descobriu que o universo está em expansão. E está mesmo. E uma coisa espetacular, a velocidade de fuga aumenta conforme acontece a fuga. É o contrário de uma explosão. O padre George Lemaître, bom, se o universo está em expansão, então teve um começo. Opa! Pegou as equações dificílimas da teoria geral da relatividade de Einstein, aplicou e chegou a uma conclusão. E mostrou para o Einstein. O Dr. Einstein disse: não concordo. Bom, espera aí, vamos conversar com calma. Sentaram e o padre George Lemaître mostrou para o Einstein por A mais B, na teoria do Einstein. O que o Einstein disse? É a melhor explicação que eu já encontrei até hoje para a origem do universo. Dr. Albert. Quem que descobriu? Um padre. Então, a igreja ela é ligadíssima na ciência. Por que a igreja é ligadíssima na ciência? Porque a ciência revela o rosto de Deus.
Entende? Quando você vê as equações da física, da química, da matemática, da biologia, você fica pasmo. Tem que ter um Deus atrás disso, porque não tem acaso nesse mundo que possa gerar tudo isso. Entende? Então, por isso que a igreja sempre estimulou a fé e a razão. Não tem oposição, porque as duas coisas são de Deus.